Berlim, que foi durante décadas um símbolo da divisão do mundo em dois blocos, vive hoje uma nova fase. Reunificada, volta a ser a capital do país e o centro da Europa. Embora seja a mais nova das capitais europeias, Berlim soube recuperar o tempo perdido, tornando-se entre os séculos XVIII e XIX o maior centro industrial do continente europeu. Nascida na Idade Média da união de duas pequenas cidades, Köln e Berlim, seu desenvolvimento iniciou-se no século XVII. Apesar de sua localização não obedecer às regras das demais capitais europeias e das grandes cidades alemãs, já que fica muito próximo à fronteira oriental, Berlim possui uma vantagem geográfica. Encontra-se junto ao rio Espreia, praticamente na sua confluência com o rio Ravel, afluente do Elba. Estava, portanto, ligada por via fluvial ao Mar do Norte. Foi exatamente na confluência entre o Espreia e o Ravel que surgiu a cidadela de Spandau, uma fortificação para a defesa da cidade. Frederico Guilherme Hohenzollern foi o primeiro grande soberano de Berlim. Dando início a uma longa tradição de tolerância e de abertura, abriu as portas da cidade aos huguenotes franceses e aos judeus austríacos que sofriam perseguições religiosas em seus países de origem. O monumento equestre a este grande príncipe eleitor foi colocado em frente ao castelo de Charlottenburg. Charlottenburg foi construída em fins do século XVII como uma casa de campo para Sofia Carlota, esposa de Frederico I, o primeiro soberano a receber o título de rei da Prússia. Além do castelo, este complexo abriga o pavilhão Schinkel e o Belvedere, uma casa de chá. A tradição militar também começou cedo, desde os tempos de Frederico Guilherme I, na primeira metade do século XVIII. A outra grande tradição de Berlim, a cultural, se deve a Frederico II o Grande, verdadeiro pai da pátria que, no século XVIII, tornou Berlim um centro de grande importância na Europa, despertando a admiração dos filósofos franceses que viam nele o protótipo do soberano iluminado. Nos aposentos reais de Charlottenburg encontram-se belíssimos aposentos, entre os quais a Galeria Dourada, considerada um dos melhores exemplares do rococó alemão. E o gabinete de porcelanas, que abriga uma rica coleção de vasos chineses. Outro grande gênio tutelar de Berlim e da Alemanha é Bismarck, primeiro-ministro de Guilherme I, sob cujo comando, no ano de 1871, foi proclamado o Império e iniciada a grande industrialização. Nos anos 20, apesar da derrota militar da Primeira Guerra Mundial e da crise econômica e política, Berlim atingiu o ápice em todos os campos da cultura e da arte e sua população chegou a 4 milhões de habitantes. O Reichstag, sede do parlamento alemão, traz à lembrança a sombria história de seu incêndio na noite de 17 de fevereiro de 1933, que marcou a ascensão de Adolf Hitler. Ele foi praticamente destruído em 1945, durante a Batalha de Berlim, tendo sido reconstruído em 1970. Nas proximidades do Reichstag, ainda se pode observar as marcas da destruição provocada pela guerra e pela construção do Muro de Berlim em 1961. Além de dividir a cidade em duas áreas distintas, incomunicáveis, o muro alterou
todos os critérios urbanísticos, criando ao seu redor grandes espaços que durante anos foram terra de ninguém. A Unter den Linden, grande alameda que é o eixo geográfico de Berlim, não lembra em nada o outrora fervilhante centro da cidade. Mesmo o místico portão de Brandemburgo só agora deve reencontrar sua antiga função de separar o centro da cidade das suas áreas residenciais. Berlim, mais do que Londres ou Paris, sempre caracterizou-se pelas suas indústrias. A presença de uma forte e bem organizada classe operária tornou essa cidade mais turbulenta, agitada e diferente no plano social das demais capitais europeias, bem mais burguesas. O desenvolvimento industrial e urbanístico marcou Berlim de tal forma que se tornou fonte inspiradora de sua arte e de sua cultura. O expressionismo foi a forma artística dessa realidade. Em Berlim encontramos tudo ainda em dose dupla: os palácios de governo, os teatros. Aqui está Schönenberg, a oeste, e o antigo município comunista, a oeste. Dois símbolos do que poderíamos chamar de uma época de insanidade, de esquizofrenia. A integração dessas duas partes representa um apaixonante desafio para urbanistas, economistas e políticos. Uma séria tentativa foi feita pela Exposição Internacional de Arquitetura, que se propunha a fornecer sugestões válidas para a reconstrução do setor oeste da cidade. Projetos realizados por arquitetos de todo o mundo, entre os quais Aldo Rossi, Charles Moore e Bob Creer, são exemplos de possíveis soluções urbanísticas que podem ser adotadas em larga escala pela cidade. Perto do Checkpoint Charlie, o antigo posto de controle americano, hoje desativado, ainda restam algumas ruínas do muro que um dia, talvez, façam parte do acervo de um museu dedicado à irracionalidade humana. Aqui, o contraste entre as duas realidades, leste e oeste, é muito forte, principalmente pela proximidade da Friedrichstraße, outrora o coração da cidade. O portão de Brandemburgo, construído pelo arquiteto Langhans no final do século XVIII, inspirado na Acrópole de Atenas, marca uma fronteira psicológica que se torna ainda mais evidente pelas diferenças arquitetônicas dos bairros próximos. Encimado por uma quadriga, uma carruagem puxada por 4 cavalos, que conduz a deusa da vitória, o portão construído pelo rei Frederico Guilherme foi durante 2 séculos o cenário ideal para as comemorações oficiais da cidade, do Império ao Terceiro Reich de Hitler. A estátua, destruída durante a guerra em 1958, ganhou uma cópia. Quando o muro foi erguido, o portão coube ao lado oriental e apenas agora, com a reunificação, volta a ser de toda Berlim. Apesar da atração que o portão de Brandemburgo, Pariser Platz e os bairros vizinhos exercem, eles são hoje completamente anônimos, já que todos seus palácios foram destruídos durante a última guerra. Enquanto do lado oriental o portão é o acesso a Unter den Linden, no lado ocidental a grande avenida muda de nome, tornando-se a Straße de 17 Juni, que atravessa o Tiergarten, o mais antigo parque de Berlim, dominado pela Coluna da Vitória. A Unter den Linden continua até uma grande praça moderna, a Ernst-Reuter-Platz, circundada por edifícios espetaculares, entre os quais o da Telefunken. Eis
eis o anfitrião, o grande Frederico, bem no meio desta avenida que ele tanto embelezou. À sua frente, a universidade dedicada à memória do grande pensador e linguista Wilhelm von Humboldt, que no início do século XIX criou as bases de organização da universidade moderna. Aqui lecionaram Fichte, Hegel e Einstein. Ao lado, a histórica Biblioteca do Estado. Pela Unter den Linden chega-se aos principais edifícios históricos da velha Berlim, sugestivos justamente porque sobreviveram em um ambiente completamente transformado depois da última guerra. Um desses lugares é a Bebelplatz, o Fórum Fredericianum, projetado por Frederico II o Grande, que compreende a igreja de Saint Edwige, a velha Biblioteca Real e o Teatro de Ópera. O histórico Café da Ópera permanece como um símbolo da face alegre da cidade, amante das amenidades e dos prazeres de todo o tipo. O Zoigaus, ou Arsenal, é o maior e mais bonito dos edifícios barrocos de Berlim. Construído no fim do século XVII, é um projeto de Schluter, autor também das máscaras de guerreiros que adornam o pátio. Ainda na Unter den Linden fica a Neue Wache, sede da Guarda Real, um edifício projetado por Schinkel no início do século XIX. Nas imediações encontra-se o Museu Schinkel, dedicado às obras desse arquiteto que, mais do que qualquer outro, foi o responsável pelo aspecto grandioso de Berlim. No bairro existe ainda uma verdadeira joia urbanística, a Platz der Akademie, Praça da Academia. Nela encontramos o Schauspielhaus, outro notável edifício neoclássico de Schinkel, hoje utilizado como sala de concertos. Nessas áreas de Berlim, graças ao trabalho de reconstrução, é possível se ter uma ideia desta grande cidade europeia que, entre os séculos XVIII e XIX, era considerada uma das mais bonitas e modernas do continente. Ao lado do Schauspielhaus, vemos a Igreja Luterana Alemã e a Igreja dos Huguenotes franceses. Na Friedrichstrasse, esquina com a Berenstrasse, foi reaberto um velho hotel, o Grande Hotel, em cujo interior foi reconstruído um dos clássicos cafés da cidade, o Café Bauer. Apesar das marcas da guerra ainda evidentes, a Friedrichstrasse continua a exercer um grande fascínio. Ela foi uma das ruas mais movimentadas de Berlim antes da guerra. Ali concentravam-se os mais famosos teatros de Berlim, como o Metropoltheater, o Deutsches Theater e o Berliner Ensemble, fundado por Bertolt Brecht. Esta área de Berlim, com seus teatros de variedades, seus bares e salões de baile fora de moda, exerce um fascínio, ao mesmo tempo nostálgico e romântico.
A perspectiva da Unter den Linden termina na ponte do castelo, que foi projetado por Schinkel, autor também das esculturas que o ornam. Estamos agora na Ilha dos Museus, o grandioso complexo que inclui, além do Velho Museu, a Galeria Nacional, o Novo Museu, o Roden Museum e o famoso Pergamon, que por si só justifica uma visita a Berlim. Este complexo, que nasceu originalmente para guardar as coleções de arte dos Hohenzollern, foi se enriquecendo com outras doações e com os materiais provenientes das escavações arqueológicas feitas no Oriente Médio por expedições alemãs. O Pergamon tem diversas seções de arte antiga greco-romana, oriental e egípcia. Mas sua notoriedade está ligada principalmente às reconstruções monumentais de edifícios assírio-babilônios, como a Porta de Ishtar e os muros da Rua das Procissões. As peças mais importantes do Pergamon são o Altar de Pérgamo e a Porta de Mileto, provenientes de escavações feitas na Turquia. O altar de Pérgamo, segundo século a.C., foi reconstruído no interior do museu, com sua grande escadaria e os elementos originais. A porta da Agora de Mileto, com suas colunas, é do segundo século depois de Cristo. Estas duas obras são maravilhosas testemunhas das civilizações grega e romana na Ásia Menor. Na Marx-Engels-Platz, onde ficava o castelo dos Hohenzollern, completamente destruído durante a guerra, destaca-se a Catedral, um grande templo do século XIX que se reflete nos vidros do novo Palácio da Justiça, antiga sede do Parlamento da Alemanha Oriental. Na Ilha dos Museus e na margem direita do rio Spree, surgiram as duas antigas cidades de Bonn e Berlim, que deram origem à atual Berlim. Esta é a área da cidade que permanece mais destroçada, onde o vazio da destruição é bem maior que a área construída. Atrás do parlamento e do Spree vemos uma série de espaços verdes ou pavimentados, juntos aos quais aparecem completamente deslocados os sinais de uma outra época. Fazem parte deste passado as estátuas de Marx e Engels na praça a eles dedicada e a fonte de Netuno do século XIX com figuras femininas representando os 4 rios da Alemanha. Destacam-se também a Marienkirche, uma igreja do século XV que sofreu várias modificações ao longo dos séculos, e a sede da prefeitura da antiga Berlim Oriental, revestida com tijolos avermelhados. A torre de televisão, com 365 metros de altitude, sinaliza um lugar muito famoso em Berlim antes da Segunda Guerra, a Alexanderplatz. Da praça original restou muito pouco, mas mesmo bastante modificada, ela mantém seu grande movimento e características de ponto central da cidade.
Cercada por enormes e pesados edifícios populares, ela tem entre os seus símbolos modernos um comovente monumento à Trümmerfrau, a mulher dos escombros, dedicado às milhares de mulheres que na apocalíptica Berlim de 1945 removiam as pedras e tijolos dos edifícios destruídos para construir novamente a cidade. Às margens do Spree foi reconstruído um pedaço da antiga Berlim, o Nikolaiviertel. Em uma atmosfera romântica, este bairro lembra um cenário com seus palácios do século XVIII, lojas de artesãos, restaurantes e a Nikolaikirche, igreja do século XIII, que é considerada o mais velho edifício da cidade. Depois de ver a Nikolaikirche e seus arredores, a Marienkirche, vista pouco antes, parecerá agora quase deslocada com sua nova moldura de arquitetura ultramoderna. O antigo e o novo, vistos do alto, tão precisamente delimitados, parecem exorcizar o passado. Como se a nova cidade que está surgindo pudesse afastar os fantasmas da velha Prússia e do Império. Do lado ocidental de Berlim, pode-se observar o mesmo esforço no sentido de apagar o passado. Vista do alto, a Breitscheidplatz é a versão brilhante comercial da Alexanderplatz. No coração desta arquitetura fria e asséptica, nota-se as ruínas de uma das antigas catedrais de Berlim, a Gedächtniskirche, assim mantida para lembrar os duros tempos que a cidade viveu. Em frente ergue-se a Europa Center, um enorme centro comercial e de lazer, uma das atrações de Berlim hoje em dia. Aqui começa o Kurfürstendamm, a rua das lojas, dos cafés e do luxo. Um dos pontos principais da Breitscheidplatz é a fonte do globo terrestre, que recebeu o apelido de Almôndega de Água, devido à sua forma. Não longe dali fica o famoso zoológico de Berlim. No interior do Europa Center existe um relógio d'água muito interessante chamado Relógio do Tempo que Passa. Na praça começa também uma outra rua comercial, a Tauentzienstraße, onde se encontra um dos mais importantes magazines da Europa, o KaDeWe, ou Kaufhaus des Westens. A Kurfürstendamm, ou Rua do Príncipe Eleitor, existe há um século e voltou a ser o principal ponto de encontro não apenas de Berlim, mas de toda a Alemanha. O boulevard que Bismarck exigiu que fosse parecido com o Champs-Élysées de Paris tornou-se com o tempo um grande centro de cafés, bares e restaurantes e casas comerciais de todo tipo. O Café Kranzler, famoso nos anos 30, reabriu suas portas em uma nova e moderna versão.
Os cabarés de travestis, como o Xenu, o Crazy Theater e o Hollywood, são dos espetáculos mais característicos das noites de Berlim desde os anos 20. Would you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender! A little time with No grande parque urbano de Berlim, o Tiergarten, podemos admirar algumas das mais interessantes obras da moderna arquitetura de Berlim. No novo centro cultural, encontra-se a Filarmônica, projetada por Hans Scharum, onde a orquestra e o maestro se localizam no centro da sala. Ali ficam também a Biblioteca do Estado, outro projeto de Scharum, caracterizado igualmente pela ausência de simetria, e o arquivo Bauhaus, obra de Gropius. Finalmente, a Galeria Nacional, de Mies van der Rohe. O pano de fundo da praça é a Mattauskirche, que emerge um grande espaço. No parque nota-se a moderna estrutura da Kongresshalle, que foi considerada muito arrojada do ponto de vista arquitetônico. Ao lado de tantos edifícios modernos, destaca-se no verde gramado de Tiergarten o Castelo Bellevue, construído no século XVIII como Palácio Real. Saindo da concentração urbana, o rio Ravel forma o Annecy, em uma ilha onde ergue-se o castelo de Fraueninsel, uma surpreendente construção do fim do século XVIII que imita um edifício gótico em ruínas. Às margens do Wannsee e nos bosques de Grunewald, encontram-se as mansões e os castelos da antiga nobreza da Alemanha Imperial. Babelschloss, Klein-Glienicke, os pavilhões de caça de Glienicke e de Grunewald, o Pórtico Alexandra. Mas a glória artística e cultural de Berlim alcançou seu ápice em Potsdam, a Versalhes da Alemanha, onde os soberanos da Prússia, entre os séculos XVIII e XIX, mandaram construir suas maravilhosas residências. Com a construção do Neues Palais, o rei podia governar diretamente de Potsdam, sem precisar enfrentar a viagem de 40 quilômetros que separam o Palácio Real de Berlim. A Orangerie, no estilo renascentista italiano, era utilizada como estufa e para as reuniões culturais. Todas estas construções estão espalhadas em um grande parque, com jardins italianos e lindos labirintos. Um dos pavilhões que se destaca no meio das árvores e dos verdes gramados é o castelo de Cecilienhof. Ele tornou-se famoso por abrigar a Conferência dos Aliados em 1945, onde se decidiu o destino da Alemanha depois da guerra.
As termas romanas, uma obra de Schinkel no fim do século XIX, foram realizadas nos moldes de uma antiga casa romana, o que era moda naquela época romântica de redescoberta do antigo e do exótico. O parque tem ainda muitos jardins, pequenos lagos, estufas, grutas, elementos indispensáveis num palácio europeu inspirado em Versalhes. Mas a verdadeira joia exótica é a sua casa de chá em estilo chinês. A peça mais valiosa de Potsdam é o Castelo de Sanssouci, obra de Nobelsdorf, construído para Frederico II o Grande. O projeto contou com a colaboração do próprio rei. Na Bild Gallery, que abrigava as coleções de arte, ou nos jardins deste palácio, Sanssouci, ou Sem Preocupações, ainda hoje se pode imaginar Frederico II discutindo filosofia política com os mais ilustres homens de sua época, como Voltaire, que viam nele um déspota iluminado. A escadaria ornada de pérgolas descia até o parque e suas fontes. Mas o rei excluía desta beleza todas as mulheres, inclusive a própria rainha, que apenas era admitida quando havia recepções na corte. Por uma estranha coincidência, justamente neste lugar, o rei, que era ao mesmo tempo um intelectual e um guerreiro, buscava retiro para encontrar o equilíbrio entre essas duas faces da sua personalidade. Justamente aqui, a Alemanha, depois da Conferência de Potsdam, teve que renunciar ao lado mais forte de sua personalidade, o lado guerreiro. Um dos bairros de Berlim, o Kreuzberg, durante muitos anos ignorado pela especulação imobiliária pela sua proximidade com o muro, está ganhando nesses novos tempos um grande desenvolvimento. Afinal, ele está situado em seu centro geográfico e mantém alguns edifícios memoráveis de outrora, como o Anhalter Bahnhof, até o final da guerra, a maior estação ferroviária internacional da cidade. Kreuzberg é um microcosmo de Berlim, reunindo diversas camadas sociais e diferentes formas urbanas. Verdadeiro bairro dentro do bairro. Uma pequena colina de 66 metros, com uma espetacular cascata dominada por um obelisco projetado por Schinkel, dá o nome ao bairro Kreuzberg, Monte da Cruz. Murais, casas ocupadas e grafites nos muros anunciam o lado mais pitoresco de Kreuzberg, antigo bairro operário que ainda não perdeu suas características graças à desconfiança com que seus moradores encaram as inovações e as mudanças. Mas a atmosfera irreverente, às vezes até irônica, que sempre se respirou em Berlim, é ainda mais evidente em Kreuzberg, animado reduto de artistas e boêmios.
A comunidade de imigrantes turcos é outro elemento de variedade e fascínio em Kreuzberg, que faz pensar que talvez exista a possibilidade de integração entre culturas diferentes. Um último aspecto desse bairro é a Chamisoplatz, sua área mais elegante com edifícios do século XIX, cuidadosamente restaurados. Atrás das fachadas dos grandes edifícios operários ou em seus pátios, onde antigamente trabalhavam os artesãos do bairro, não é difícil encontrar hoje ateliês de pintores e pequenos teatros de vanguarda, onde podem estar sendo elaborados as formas de expressão artística do futuro. Zum Steu, der Sarg, unser Eigentum. Der eiserne Schrein muss uns bleiben, den wir vermieten für weitere Leichen. Und das werden viele noch sein. A noite em Berlim já oferece, pela variedade e ousadia de seus espetáculos e casas noturnas, todas as diversões e as atrações de uma grande capital. A grande Berlim do futuro será, sem dúvida alguma, uma cidade de paz e união. Isto é o que prenuncia sua moderna arquitetura. Seu maior símbolo, o portão de Brandemburgo, não é mais o limite de uma fronteira. Voltou a ser novamente um ponto de passagem e de intercâmbio.